esse convite da IVPESP, e dizer que você já falou aí da fórmula de Santo André, a fórmula mágica. Não tem uma fórmula mágica só, né? Não tem só uma solução, né? Não existe solução simples para problemas complexos. E a pandemia foi, está sendo e é ainda o maior desafio que a gente já viveu em todas as áreas, né? Na área de políticas públicas, na área de educação, que a gente precisa recuperar agora todo o prejuízo que já está aí colocado, na área econômica da mesma forma, e também até na área sociológica, né? Analisando o nosso comportamento, analisando as pessoas, né? A gente vai ter uma mudança, eu acredito, definitiva nos nossos costumes, na própria valorização de coisas simples que a pandemia acabou nos tomando, né? Como o abraço, as confraternizações, as reuniões em família. A gente passou a dar muito mais valor para isso nesse período que a gente está ainda limitado a fazer isso. Então, acho que tem uma questão sociológica também importante. E para falar aqui da nossa cidade, né, como eu disse, não foi uma fórmula única. Primeiro que, como conceito geral, a gente aqui se baseou exclusivamente em dados científicos e em especialistas, em toda a tomada de decisão. Nós temos alguns paradigmas que norteiam toda a tomada de decisão, que faz de Santo André uma referência hoje no combate. E a primeira delas é esse, né? Somado a esse paradigma da ciência, e aí me coube diretamente, eu fiz o possível e o impossível aqui para evitar a politização da discussão da pandemia na cidade. A gente não deixou aqui de questões ideológicas, partidárias, claro, sempre tem um ou outro, mas de uma forma geral, a cidade ficou muito blindada dessas disputas, lamentavelmente, que foram antecipadas, né? Disputas que só ocorrerão o ano que vem, e que acabaram, as bandeiras dessas disputas acabaram se tornando bandeiras de facções dentro da pandemia, né? De pessoas que defendem o tratamento A, o tratamento B, o tratamento C, como se a complementariedade dessas ações não fosse a melhor fórmula, né? Você aceitar a fórmula de te dissesse que você ia votar no candidato A ou B. Então, a gente, de certa forma, parte desse sucesso, além da gente ter um conteúdo todo sempre corroborado pela academia, pelos especialistas, pela saúde, eu fiz um grande esforço aqui para blindar a cidade na tomada de decisão dessa disputa federal e estadual, porque nós estamos em São Paulo, e São Paulo se tornou, de certa forma, também o epicentro dessa guerra política, né? Até pelo fato do atual governador, ter se colocado já como candidato à sucessão do atual presidente. Isso foi muito prejudicial para todos nós. E aqui nós conseguimos, de certa forma, blindar a cidade e a tomada de decisão. E aí as pessoas, que é um fator fundamental, as pessoas aderiram a todas as medidas que foram aqui implementadas, né? A cidade, eu costumo dizer que Santo André, naquela coisa do abre e fecha, já vou tratar disso, mas é uma das cidades mais obedientes, não porque é imposto, mas porque acreditam numa estratégia que está sendo implementada e que está salvando vidas. E aí, quando as pessoas acreditam, todas as campanhas, a conscientização fica mais fácil. E eu reputo a isso justamente essa não politização do processo. Então, colocadas essas duas questões, nós iniciamos aqui, lá no ano passado, o combate à pandemia em 3 frentes, né? Primeiro, de evitar que as pessoas contraiam o vírus, né? Essa foi a primeira brecar, como eu dizia lá o ano passado, brecar a velocidade de contágio. E aí, dentro dessa frente, nós tomamos várias medidas, né? A restrição de circulação é uma delas, sim, né? A gente fez um lockdown noturno esse ano passado teve restrição de comércio, né? A gente não fica feliz de fazer isso, mas tem comprovação científica de que isso funciona. Menos gente circulando, menos vírus circulando, né? Menos gente para ser contaminada pelo vírus, né? Mas somada a isso, a desinfecção da cidade,
a conscientização, os pit stops que a gente fez por toda a cidade de prevenção, higienizando com álcool em gel, distribuindo máscaras, né? E aí eu já faço aqui um parênteses do aspecto econômico, que a pandemia castigou e ainda castiga muito vários setores econômicos aqui da cidade e do país, mas a produção de máscaras aqui na cidade, através de um trabalho que a Ana Carolina desenvolveu, minha esposa, no Núcleo de Inovação Social, ela contratou 2.000 costureiras da cidade, através do núcleo, para fabricar as máscaras da cidade. Então, a gente distribuiu mais de 1 milhão de máscaras, principalmente nas comunidades, máscaras de pano, e ainda remunerou uma parte importante da cidade, em especial das costureiras e costureiros, né, de comunidade ou em situação de vulnerabilidade social, com uma bolsa de um salário mínimo de R$ 1.000, mais uma cesta básica, enfim, para que elas produzissem essas máscaras. Então, faz parte a máscara é, sem dúvida, um dos acessórios, e hoje deixou de ser acessório, porque é principal, mais importante do nosso dia a dia ainda, e a gente somou a isso, né, o aspecto econômico de ajudar essas pessoas com essa bolsa, né? E aí, nessa área, então, fazer a desinfecção da cidade, os pit stops, que poucas cidades têm, nossos corredores comerciais aqui são todos equipados com tendas, com equipe, conscientizando, cobrando, sempre conscientizando o uso da máscara, fazendo a desinfecção, isso o tempo todo, desde março do ano passado, há mais de um ano. Nas feiras livres também a gente implementou. Isso gerou também na cidade uma boa adesão das pessoas, que as pessoas sabiam que precisam se cuidar, né, continuar cuidando. E essa frenagem na contaminação e na disseminação do vírus nos possibilitou lá atrás a equipar a saúde. E nós montamos 3 hospitais de campanha, né? Não fechamos nenhum hospital, fizemos mais de 400 leitos novos de Covid. E aí, o tempo que a gente conseguiu ficar em casa, fazer o isolamento, permitiu que a gente equipasse a saúde. E nós passamos o ano passado inteiro com o pico máximo de 75% de ocupação aqui na cidade, né? E a gente, agora que foi mais difícil, nesse mês de março, nós chegamos a 94%, foi nosso índice mais alto. Mas Santo André foi uma das poucas cidades, eu diria, do Brasil, com mais de 500 mil habitantes, que não teve nenhum óbito por falta de leito, por falta de atendimento. Aqui, todo andreense foi atendido porque a gente investiu na saúde, investiu nos hospitais de campanha, mantivemos aberto e fizemos esse trabalho graças a essa mobilização e esse esforço que a sociedade fez de brecar e de nos dar esse tempo para que a saúde fosse equipada, em especial para o combate ao vírus. Então, primeiro foco é evitar que as pessoas se contaminem com todo esse pacote. Segundo foco, a saúde. Além da gente ampliar leito, deixar os nossos hospitais preparados, também a gente implementou aqui um atendimento precoce, não é tratamento. Tratamento precoce, na nossa opinião e da ciência, não existe. Mas um atendimento rápido, imediato. Nós temos 51 mil pessoas que foram notificadas positivas na cidade. E quando a pessoa chega numa unidade de saúde e já há a positivação, a gente age rápido, no acompanhamento, no isolamento, através da telemedicina. Vários instrumentos de saúde foram utilizados para a gente controlar essas pessoas que foram positivadas, além de uma testagem em massa que foi feita o ano passado, que nos permitiu também identificar idade, regiões da cidade, permitiu que a gente tenha um mapa, um inquérito epidemiológico de onde a doença estava atacando mais, qual o perfil, qual a atividade das pessoas que estavam com uma incidência maior de contaminação, enfim, que aí permitiu com que a gente fizesse campanhas específicas para controlar essa velocidade e agir assim que a pessoa esteja positiva, agir rápido para evitar que essa pessoa tivesse a doença agravada. Isso fez muita diferença agora,
nessa grande crise que a gente teve no país, e talvez tenha sido um dos motivos que a gente não chegou a 100% aqui, né? Uma cidade grande como a nossa, nós chegamos a ter, Hélio, 1.100 pessoas internadas em Santo André por Covid. 1.100 pacientes, né? Então, realmente o número assustou, mas acredito muito que esse atendimento rápido, né, ele também tenha feito muita diferença para a gente não deixar ninguém sem leito, ninguém sem respirador, ninguém sem UTI, tá? Então, além dessa questão inicial de evitar que as pessoas se contaminem, também esse segundo eixo da saúde, um eixo importante. E o terceiro eixo é economia barra vacinação, né? Se a gente fez toda uma campanha de conscientização para brecar a velocidade do vírus, e quando os cuidados relaxaram, as novas variantes vieram aí de forma agressiva nos atacar, nós estávamos com a saúde montada, preparada, né? Equipada para que ninguém ficasse sem atendimento, que a gente já estava com toda a estruturação para atender as pessoas rapidamente, né? Por outro lado, a diferença dessa pandemia deste ano, né, apesar do vírus ser mais agressivo e afetar os mais jovens para o ano passado, é que esse ano nós temos vacina. O ano passado a vacina era só um desejo. Esse ano ela é uma realidade. E nós já chegamos aqui em Santo André a 28% da população adulta imunizada com a primeira dose, né? Praticamente o dobro da média nacional. Com segunda dose, nós estamos em 17%, é o triplo, quase, mais do que o dobro também da média nacional. Então, a vacinação em Santo André tem ocorrido de forma muito rápida, muito eficiente, que é um outro campo importante, e é ela, somada à restrição de circulação, somada à redução dos índices, somada a uma saúde equipada, que permitiu a reabertura econômica, né? Então, eu estou muito otimista, porque aqui na cidade foi uma das cidades que ficou com menos tempo do comércio aberto e que tem uma das menores taxas de letalidade. Então, esses dois números, para mim, são muito importantes, porque a gente conseguiu, sob certa forma, respaldar a questão econômica, né, a sobrevivência, basicamente, principalmente dos micro e dos pequenos, e, ao mesmo tempo, salvar vidas, preservar vidas. E com a vacina, isso está cada vez mais, né? Caiu em 80% a internação com pessoas com mais de 70 anos. Por quê? Porque já estão todos vacinados, né? Se a gente comparar com o ano passado, hoje nós temos 80% a menos. Isso mostra que a vacina é a arma definitiva que a gente tem para vencer essa guerra. E, como eu disse, Santo André está vacinando nos drive-thrus de forma muito rápida. Santo André tem as vacinas que chegam aqui são aplicadas. No domingo agora, nós aplicamos 9.500 vacinas em um dia na cidade. Foram 9.500 pessoas imunizadas. Para você ter uma ideia, no Brasil todo, foram aplicadas 56 mil vacinas. No Brasil todo, no domingo. Em Santo André foram 9.500. Para você ter uma ideia da proporção, né, de vacinas que a gente está aplicando aqui. E a gente tem entrado na fila de todas as compras diretas. Santo André está credenciada, lamentavelmente ainda não tem vacina disponível para compra, né? Os laboratórios estão praticamente todos já comprometidos com o governo federal, com os governos, né, dos países aí, mundo afora. Mas caso abra a possibilidade, a gente já está credenciado, porque a gente tem uma clareza de que se a gente tiver vacina suficiente aí para 550 mil pessoas, que é o público que tem mais de 18 anos, a gente faz isso em 20, 30 dias, a gente faria para a população inteira aqui na cidade e resolveria esse problema de vez, né? Então, a vacinação é um quarto ponto importante, e somada a ela, né, vem a questão da retomada, como eu disse, econômica. Nós, durante o período mais difícil, nós suspendemos a cobrança de impostos para os micro e pequenos, né? Fizemos uma distribuição de cesta básica, mais de 300 mil cestas na cidade, para toda a rede municipal de ensino receber a merenda em casa, para as famílias em vulnerabilidade, para ambulantes, para transportadores escolares, para uma série de categorias que foi muito prejudicada, né, na pandemia. Nós estamos intermediando linhas de crédito com várias instituições financeiras, além do Banco do Povo, que tem atendido os microempreendedores aqui da cidade, com capital de giro, com linha de crédito, né, para que essas
esses empreendedores permaneçam aí com os seus estabelecimentos funcionando minimamente. Temos uma grande campanha de consumir e comprar em Santo André, né? E, além disso, na vacinação, a gente lançou uma campanha solidária, né, pioneira, Santo André, de quem for se vacinar, se puder levar 1 quilo de alimento. A gente já arrecadou mais de 200 toneladas que está sendo distribuída sistematicamente para todas essas famílias, mais de 100 mil pessoas já beneficiadas diretamente, para que as pessoas consigam resistir a esse momento difícil e, pouco a pouco, possam retomar aí cada um no seu ramo de atividade, no seu ramo de negócio. Hoje, a cidade está reaberta, ainda das 11 às 19, mas já as coisas, graças a Deus, estão voltando aí à sua normalidade, com muito cuidado, né, de forma gradual. A gente fiscaliza muito o uso da máscara, fiscaliza muito o distanciamento, fiscaliza muito a questão de respeitar a capacidade dos locais, que ainda tem que ser reduzida, mas a gente conseguiu resistir tanto na saúde quanto na economia por conta desse casamento que a gente conseguiu fazer, deixando a política de fora, onde o grande debate era economia versus saúde, e aqui em Santo André, para finalizar, a gente implementou um modelo de economia com saúde, ou de saúde para retomar a economia, que é o que eu acredito, que é o que tem funcionado em todo mundo, é assim. E agora torcer e continuar trabalhando muito na eficiência da vacinação, porque essa já está demonstrada que é a grande saída para a gente voltar aí a algo mais próximo da normalidade, para a gente não ficar nesse abre e fecha, para a gente continuar nesse caminho e vencer essa guerra de vez. Então, esse é o formato aqui do nosso trabalho, que tem dado excelentes resultados e que a gente não faz sozinho, né? O poder público, eu sempre digo nas minhas lives, eu faço semanalmente, amanhã às 20 horas estarei novamente fazendo, para atualizar números, anunciar os grupos de vacinação, enfim, para atualizar as informações. Mas eu digo que se tem algum herói nessa história toda, são os profissionais da saúde e aqueles profissionais que, mesmo na pandemia, continuaram trabalhando para o país não parar, né? Então, indústria, abastecimento, postos de combustíveis, uma série de os motoboys aí das entregas, que se tornou um novo negócio, enfim, umas motoristas de ônibus, pessoal da segurança pública, que agora já está vacinado, mais uma série de categorias. Esses são os heróis. Agora não tem vilão. O vilão é o vírus, né? O poder público, guardado as diferenças ideológicas, partidárias, mas eu não acredito que ninguém esteja fazendo para errar, né? A gente tenta sempre acertar e nenhum governante consegue acertar se a população não vir junto. E então, para resumir, acho que o grande sucesso de Santo André, e se a gente resistiu a esse período mais agudo, mais difícil da doença, eu tenho que agradecer muito à cidade de Santo André, a cada um, cada morador, cada moradora, porque foi a confiança deles no nosso trabalho que criou esse ambiente, essa somatória de uma cidade que está, apesar de todos os problemas, está tranquila, que está muito consciente de tudo que está acontecendo aqui, consciente dos seus desafios, mas também com muito orgulho de ter conseguido ultrapassar esse que é o maior desafio da humanidade de uma forma digna, de uma forma sem deixar nenhum andrense sem atendimento e muito juntos, com um sentimento, um espírito de colaboração e de solidariedade muito grande no ar. Então, esse é o formato aqui que a gente tem trabalhado e que tem dado muito certo, apesar de todas as dificuldades. Obrigado, viu, Hélio? Não, eu realmente concordo plenamente com toda essa, vamos dizer, essa estratégia, né, que você utilizou e esses três âncoras, né, em que você colocou, e que realmente eu acho que essa seria realmente, a gente teria muito menos vidas perdidas se todos tivessem utilizado essa mesma estrutura. O nosso grupo do IVEPESP, hoje nós temos quase 400 pesquisadores do Brasil e de fora, né? No grupo, por exemplo, Jorge Calil faz parte, a Dalcoma, Margarete, enfim, todo esse pessoal especialista. E todas essas discussões que você colocou são sempre
validadas por esse grupo aí que a gente vem conversando, porque a gente procura saber o que a gente tem que fazer e tudo mais. E você, como você falou, amparado pela ciência, né, que o nosso grupo basicamente é um grupo de cientistas, né, pesquisadores, professores, que deu esse resultado. Eu queria uma pergunta que várias pessoas já me falaram, a vacina da Pfizer, que acabou de chegar, Santo André vai ter alguma parte disso de imediato ou não? Hélio, essa pergunta é ótima porque ela já esclarece outras que sempre chega para a gente nas lives, que é o seguinte: a determinação da destinação das vacinas, dos grupos prioritários. Eu costumo dizer que a vacina ela vem com manual de instrução. Nós não podemos, dentro do plano nacional, nós temos que seguir com total restrição aquilo que vem determinado. Então, a gente não escolhe o grupo, a idade, né? Me perguntar, porque os professores é só com 47 anos, isso já vem determinado. As cidades não têm nenhuma governabilidade sobre grupos a serem vacinados. Tem uma grande discussão hoje que é a comorbidade, né? Que vão para a semana que vem, para o dia 10 de maio, está previsto iniciar pessoas com comorbidade. E aí o que a gente pediu? Para o governo federal mandar junto uma lista das comorbidades. Porque imagina o que é comorbidade, né? Pode ser, né? Esse é um critério muito amplo, né? Vai chegar gente aqui com atestado médico e não dá para o município ficar julgando um por um, caso por caso, avaliando. Então tem que ter uma lista. E aí a Pfizer, a determinação do Ministério da Saúde, respondendo a pergunta, foi para enviar apenas para as capitais, né? Nesse primeiro momento. Então, Santo André não receberá nenhuma cidade. Nós temos aqui capacidade de receber. Nós somos a única cidade da região metropolitana que temos o freezer lá no nosso centro de vigilância epidemiológica, que fica a 90 graus negativo. Que a vacina da Pfizer ela é uma das grandes vacinas, né, uma das melhores. No entanto, ela tem essa limitação de estocagem, né? Ela tem que ficar numa temperatura extremamente baixa, por poucas horas que ela resiste fora dessa temperatura, então tem que ter uma logística. Agora, não é por isso. Santo André tem condição, sim, de aplicar, de armazenar. No entanto, inicialmente, né, nós já fizemos um ofício, inclusive, para o Ministério da Saúde, mas, inicialmente, ela está sendo distribuída para as capitais do Brasil apenas. E, no caso, esse centro onde fica esse freezer, onde está? Esse centro fica ali no Valparaíso, ao lado na rua, se não me engano, na rua Atibaia, bem no Valparaíso. É um posto de saúde? Ao lado da Associação dos Servidores Públicos. É um posto de saúde ali ou não? Não é um posto, é o Centro de Vigilância Epidemiológica mesmo. Ah, tá. Ali é um prédio da saúde que está todo equipado e os freezers, inclusive, toda a temperatura, ele é monitorado online. Lógico, tem geradores para não ter queda de energia, tudo isso, mas qualquer alteração na temperatura, a gente recebe já, eu e o secretário de saúde, né, recebemos no celular, isso é monitorado, é um dos grandes pontos aí da nossa cidade, tanto que Santo André, quando vem a grade de vacinas, a referência é Santo André, né, e aí, quando falar, nós estamos mandando vacina para Santo André, para 7 cidades, porque o Centro de Vigilância Epidemiológico de Santo André é a referência aí para toda a região. Isso é uma boa notícia, porque a gente tem aí a expectativa de ter mais 30 milhões agora em breve também, né, da Pfizer, e aí, com certeza, no momento, como você falou, oportuno, a Santo André, com certeza, pode ser um local em que essas vacinas possam ser aplicadas. O que, infelizmente, não vai acontecer para muitas cidades, principalmente do estado de São Paulo e do Brasil, né, Paulinho? É verdade. O armazenamento da Pfizer são poucas cidades que têm. Se eu não me engano, em São Paulo, só 8 cidades têm o equipamento. Essa questão, então, de comorbidade, que era outra dúvida que muitas pessoas, quando eu anunciei que ia fazer essa live com você, exatamente me perguntaram. E como você está falando, né, você está aguardando orientações, porque há um problema exatamente como é que você vai definir quais são os grupos, né, para poder
E hoje, inclusive, quando minha esposa foi tomar a vacina da AstraZeneca, né, então, o pessoal que está lá ali atendendo as pessoas, realmente são muito cuidadosos, né, porque minha esposa, toda a conta de luz, tá tudo em meu nome, né? Cheguei lá e falei, não, mas a sua esposa precisa comprovar, né, que o endereço. Olha, eu estou aqui com o WhatsApp do Paulinho Serra, você quer que eu ligue? Eu falei, não, não precisa. Então, aí, só que o documento do carro, meu carro, está em nome da minha mulher. Aí eu dei do carro, não, então tá bem, está escrito aqui, está aí, você pode entrar. Então, é um pessoal realmente que precisa ter todo esse cuidado, né, toda essa organização para proteção de todos nós, né, porque a gente quer que as pessoas que têm direito realmente a tomar vacina, que esse direito seja exercido, né, e que não haja nenhum tipo de fura-fila, como a gente fala, né. Então, isso é uma coisa muito importante. Outra questão que eu queria te colocar sobre especificamente a questão de desemprego em Santo André, né? Como é que, com todo esse problema que aconteceu desde o início de 2020, né, até agora, qual foi o impacto realmente? Você tem já estimativa de como esse desemprego que, por exemplo, acontecia em 2019 está nos dias atuais? Tem um impacto, sim. Segundo o CAGED, a gente está em torno de 10 mil, o saldo é negativo em 10 mil vagas aqui em Santo André, acumulado, né? É uma pena porque a gente vinha numa crescente, e aí acho que reside aí a frustração um pouco do nosso presidente em não aceitar, né, o presidente da República, de não aceitar a pandemia, porque todos os números, no final de 2019, início de 20, mostravam que seria um ano de recuperação econômica, né? O Brasil mergulhado em praticamente 6 anos de recessão, desde o governo Dilma, e era o primeiro ano, 20, seria o primeiro ano que a economia mundial e a brasileira, com certeza, iria respirar ares positivos, né? E a gente vinha batendo recorde atrás de recorde no CAGED. Santo André da região era a cidade que mais gerava emprego, até porque nós somos muito movidos hoje, Hélio, por serviços e comércio, né? Nós, desde a automatização da indústria na década de 90, Santo André mudou a sua vocação, o seu perfil socioeconômico, né? Houve uma substituição não planejada, mas que se consolidou, né? Então, nós somos uma capital gastronômica aqui da região, os melhores shoppings estão aqui, construção civil aqui muito aquecida, serviços, né? Turismo, CVC, TIM, né? A telefonia, a Atento, que é uma grande de telemarketing, enfim. A gente acabou se tornando uma capital de comércio e serviço. Esse tipo de vocação econômica, ele tem as suas vantagens e as suas desvantagens, né? A desvantagem a gente está vivendo agora. Quando se interrompe a atividade, é sentido muito rapidamente esse saldo negativo, né? No entanto, isso acaba sendo, no curto e médio prazo, uma vantagem, porque a reação da nossa economia, com raríssimas exceções, por exemplo, o turismo, né, que nós temos uma gigante do turismo instalada na cidade, que é a CVC, que ainda não reagiu, e a gente entende, vai demorar um pouco mais para reagir, mas com raríssimas exceções, nós temos uma reação da economia em V, como os economistas gostam de dizer, que é muito rápida. A gente cai rapidamente, mas a gente reage também rapidamente. E os números, a partir da reabertura, que faz pouco mais de 15 dias, já mostram novamente um cenário positivo, porque o comércio é muito ágil, né? O serviço é muito rápido. E quando para tudo, cai. Quando volta, volta também com uma velocidade rápida. Então, eu acredito que com esse ritmo de vacinação sendo intensificado, da forma que a gente avalia e estamos conseguindo implementar, nós vamos terminar o ano, né? Eu acredito que com um saldo, se não for positivo, pelo menos vai ser neutro. Não será um ano de saldo negativo. Nós vamos conseguir recuperar esses postos que foram perdidos. A gente vai aí, a professora Cleide, juntamente com a Ana Carolina, tem o projeto de capacitação, que é o Escola de Ouro, que a gente vai investir muito em qualificação, e qualificação sob medida para o mercado, né? A gente tem feito diagnóstico de onde falta mão de obra, né? Para poder formar essas pessoas. Então, por exemplo,
Ah, é um polo gastronômico, falta garçom, falta barman, falta cozinheiro, enfim, vamos formar, né? Porque em todas as outras áreas, né, a gente tem feito isso. A gente tem uma expectativa de formar 10 mil pessoas aí no próximo ano, assim que a pandemia permitir também, né? O retorno de, de aulas físicas, né? Porque aí esse tipo de curso é muito difícil fazer à distância, pela questão prática, dependendo da função. E essas pessoas da Escola de Ouro saem já preparadas para o emprego. Então, eu estou, apesar da situação, eu estou muito otimista que a gente vai conseguir também recuperar esses postos perdidos e formar, capacitar para o futuro, enxergar as novas oportunidades. Nós temos uma parceria muito grande com o Sebrae, que é o programa Travessia, que tem formado empreendedores para que eles também enxerguem oportunidades de negócio na pandemia. A entrega, por exemplo, o delivery, né, se tornou um grande nicho. Tem empreendedor na cidade hoje que diminuiu a sua estrutura física porque está faturando mais. Na hora do final do mês, o lucro é maior investindo no delivery do que na loja física, né? Então, surgem também oportunidades aí de geração de emprego e renda e a gente tem investido muito nisso. Mas acredito que a gente consiga finalizar esse ano, pelo menos com um saldo não negativo, com um saldo neutro aí, para o ano que vem, aí sim, voltar a crescer, voltar a formar gente, para a gente reagir. Marcos, que está nos acompanhando, olha, tua dúvida é isso aí. Basta você levar o comprovante de casamento seu com a sua esposa para você poder ter acesso à vacinação, tá? Então, basicamente levar esse documento aí. Bom, a Cleide está nos acompanhando aqui também, está parabenizando aí pela essa iniciativa e dizendo exatamente que a qualificação voltada para o atendimento da necessidade empresarial e-comércio é fundamental, né? Eu acho que Queria também aproveitar, Paulinho, dizer o seguinte: no que diz respeito à questão dos óbitos ocorridos em Santo André, vocês têm um mapeamento de que faixa etária isso aconteceu e, eventualmente, de classe social? Como é que foi isso até agora, desde o início da pandemia até esse momento? Temos sim. A gente, no início, a gente tinha 67% acima de 65 anos de idade. Essa faixa etária de internados e, consequentemente, de óbitos caiu muito. Nós chegamos a 45 anos de média de internados na cidade. Então, a gente teve uma queda de 20 anos no perfil epidemiológico de internados, de casos graves e de óbitos, com essa nova variante, as novas, na verdade, né, que não é uma só, as várias novas variantes que acabaram contaminando as pessoas aqui em Santo André. Houve uma mudança no perfil e, somado a isso, o aspecto da vacinação. Então, óbitos, por exemplo, acima de 80 anos por Covid, caiu 90% nos últimos 30 dias. Então, praticamente, a gente espera que até o próximo mês a gente não tenha mais óbito de quem esteja vacinado, né? E aí, como a gente já está chegando nos 60 anos, né? Estamos vacinando hoje, inclusive, 60, 61 e 62, né? Já é uma faixa etária que tem uma quantidade de pessoas bastante significativa. A gente avalia que, além dessa média de idade ser cada vez menor, também o número de óbitos vai diminuir, porque é mais gente protegida e a vacina, se ela não impede 100% da gente pegar, contrair o vírus, mas ela impede 100% do caso se agravar, da pessoa precisar de UTI, ter que ser entubada, enfim. Ela protege de forma muito significativa, mas a gente tem monitorado isso e houve uma queda muito clara da faixa etária, da média de óbitos na cidade. Só para outra questão também, a questão, pelo que você colocou, a sua gestão na pandemia, ela foi guiada pela ciência, né? Que é o que deveria todo mundo fazer. No que diz respeito a essa retomada que a gente vai precisar fazer, os planos que você tem, por exemplo, para Santo André, para principalmente essa parte da inovação, quer dizer, quais são
vamos dizer assim, as linhas que você está pensando, porque todo mundo entende que o único jeito de sair da estagnação é o desenvolvimento eventualmente, o investimento em inovação. Nós temos, primeiro, na área de educação, a professora Cleide está aqui, nós estamos finalizando a compra de tablets para os alunos aqui da rede municipal, para parte dos alunos que já têm faixa etária para a utilização de tablets, né? Acho que serão 9 mil tablets, se não me falha a memória, em torno disso, né? E aí nós vamos continuar, apesar da gente desejar o retorno presencial, a gente vai continuar investindo na tecnologia, fazer dessa necessidade uma oportunidade, né? A questão da aula à distância foi uma necessidade, mas daqui para frente, mesmo quando puder voltar ao virtual, a gente vai fazer disso uma oportunidade de modernizar o ensino também na rede municipal e introduzir, mesmo para os alunos da rede pública, esse conceito, né, de inovação, de tecnologia, né, de tudo que as ferramentas tecnológicas nos proporcionam. E, além disso, nós estamos tirando do papel o nosso Centro de Inovação Tecnológica, que é um braço do nosso parque tecnológico, que a gente conseguiu implementar o ano passado em 100 empresas aqui da cidade. Então, o parque já está implementado em 100 empresas, inclusive essa máscara que todo mundo usa aqui, ó, que é a máscara eu vou ter que fazer a propaganda, que é da Lupo, né? Apesar de ela não pagar aqui royalty para gente, mas esse tecido anti-Covid, antiviral e antibacteriano foi desenvolvido no Parque Tecnológico aqui da Solvay, da Ródia Têxtil, da antiga Ródia Têxtil, que fica aqui em Santo André. Então, o tecido é made in Santo André. Depois a indústria acabou comprando várias marcas, né? Mas essa máscara, que é tão popular, tão vendida, esse tecido foi desenvolvido aqui na cidade. E esse parque tecnológico vai ganhar um braço físico, que é o Centro de Inovação, né? Nós temos investido muito nessa questão da ferramenta tecnológica. O Centro Tecnológico de Pneus Agro do Grupo Prometeon Pirelli veio para Santo André, graças ao Parque Tecnológico. Nós temos um programa aqui dentro da Prefeitura que também premia startups que desenvolvem ferramentas para resolver os desafios da gestão pública. Então, por exemplo, o cadastro da habitação, o cadastro dos próprios programas assistenciais, a Microsoft, que está na educação, é um programa que a gente instituiu ano passado e que a gente quer agora potencializar em todos os desafios que a gestão tem, os nós, né, da gestão pública, né, para a gente conseguir digitalizar e informatizar. E aí, daí vai surgindo oportunidades, profissões novas, capacitações novas. A inovação vai ter esse braço físico aí a partir do nosso Centro de Inovação Tecnológica e juntamente com o nosso polo tecnológico que já está implementado. Só também para complementar, você tem falado muito de educação. Eu sou oriundo do Américo Brasiliense. Estudei do primário até o científico na ocasião. Aí eu fiz o vestibular, entrei na USP, né, já sem cursinho, sem nada. Aí fui numa sequência, me formei em física, mestrado, doutorado. Para estudar no Américo já tinha que fazer vestibular, né? Que era a escola mais concorrida de Santo André. Isso, que era de admissão, né? Que a gente chamava. Né? Minha mãe estudou lá também. O meu irmão também e tudo mais. Por isso que a gente é contemporâneo da sua mãe. Mas eu queria, então, colocar o seguinte: você acha que esse sonho da educação pública de qualidade, a gente tem chance de um dia ter esse resgate do que foi, principalmente, todas essas escolas públicas aqui de Santo André? Você acha possível isso? Eu acho, esse desafio é o grande desafio da nossa professora Cleide aqui. Eu coloquei até há poucos dias atrás, questão de semanas aí, um estudo para ela, está sendo feito já, para a gente aumentar a responsabilidade municipal nesse processo, né? Porque hoje o município contribui só com parte da formação das crianças, né?
e há um hiato de qualidade muito grande da rede municipal, infelizmente, para a rede estadual. E a gente quer acabar com esse hiato cada vez mais. Dos legados que a gente quer deixar aí para o futuro, e nós temos um projeto muito ousado, que é o Santo André 500 anos, que é deixar um planejamento para a cidade para os próximos 30 anos, né? Que é quando Santo André vai completar os 500 anos de fundação, daqui a 32 anos. Um dos legados é esse, né? A professora já tem ela que é um grande quadro da educação do país, já tem se dedicado a esse estudo, e eu não vou sossegar enquanto a gente não deixar, pelo menos, se não todo implementado, porque 4 anos não é muito tempo, por incrível que pareça, você sabe disso, mas pelo menos deixar tudo sistematizado, planejado, para que a gente tenha aí as próximas gerações todas forjadas com a qualidade da educação municipal. As coisas acontecem na cidade, né? Tudo que a cidade faz com mais, claro, né, com planejamento, com boa gestão, a qualidade é maior, né? A gente vê a vacinação, acabei de dizer, a gente não produz vacina, a gente não fabrica, mas quem aplica é o município. Não adianta nada se o governo federal mandar e o município for incompetente, a vacina não chega no braço das pessoas, né? E isso é com a educação, isso é com a segurança, isso é com o trânsito, isso é com a habitação. As coisas acontecem na cidade, né? O atual presidente falou muito que o governo dele ia ser menos Brasília e mais Brasil. Eu entendi isso como um recado ao municipalismo, né? Que o pacto federativo ia ser alterado para que o município recebesse mais responsabilidades e recursos, né? E eu defendo isso. Mas até agora, infelizmente, não vou entrar aqui na discussão, mas isso não aconteceu. No entanto, na área da educação, a gente vai fazer isso acontecer. Você pode ter certeza, e vamos deixar esse legado chegar mais perto desse sonho aí de uma educação de qualidade, trazendo cada vez mais a responsabilidade para o município. Inclusive, eu estou participando, ajudando, tem esse congresso que está sendo feito aí pela prefeitura, né? Que vai ser no final do ano, e eu, juntamente com outro colega também da FATEC de São Caetano, estamos cuidando da parte de pesquisa e inovação. Então, a gente espera ali ter muitos trabalhos. A última pergunta que eu queria te falar é o seguinte: como está o relacionamento da prefeitura com a UFABC no que diz respeito ao desenvolvimento de projetos de inovação? Precisa melhorar, precisa melhorar. Hoje eu tive com o reitor, inclusive virtualmente, né, numa reunião como essa aqui, e falamos disso. Claro que a pandemia acabou nos afastando também dos contatos, né, do dia a dia cotidiano, vamos dizer assim, mudou o nosso cotidiano, mas a gente precisa, quando a gente fala dessa formação sob medida, a Universidade Federal também tem que entrar nessa discussão, né? Aí, claro, é um outro tipo de instrução, é nível superior, até de pós-graduação, mas ela tem uma participação importante. Ela vai fazer 15 anos esse ano aqui, e ela ainda parece um pouco apartada das discussões socioeconômicas da cidade. A gente vê no interior que as cidades que têm uma universidade federal, a economia quase que se baseia naquilo que a universidade que a academia acaba fornecendo para o mercado. E aqui ainda há um distanciamento. Ele se comprometeu a também se ajustar, né, dentro do possível, aquilo que a gente está planejando para Santo André 500 anos, e eu acredito que isso vai acontecer. Nós temos um hospital de campanha, inclusive, lá dentro da Universidade Federal. Foi importante já materializar mesmo uma parceria como essa. Acho que faltava isso. E agora acredito que a gente consiga tirar do papel aí muitos cursos, muitas formações, muitas capacitações também lá na Universidade Federal, mas que tenham sintonia com o crescimento da região, né? Um dos grandes pontos de competitividade que o ABC tem, além da questão logística, da localização, é essa geração de mão de obra extremamente qualificada, né? E a gente pode melhorar ainda mais isso com a Universidade Federal. O colega seu e meu também faz parte da IVEPESP, Aurílio Caiado, você deve conhecer bem também ele, né? Ele pergunta assim: o senhor acha que há espaço no orçamento dos municípios para realizar uma política ativa de ciência, tecnologia e inovação? Se positivo, como? Olha, eu acho que orçamento puramente público, com muita sinceridade, não. Acredito sim, o município pode ser um estimulador, um formulador
de programas, mas sempre tem que ter com iniciativa privada participando e com a própria universidade, com as universidades, né? A gente vai investir agora, por exemplo, 25 milhões no nosso centro de inovação, mas se a iniciativa privada não for para dentro ali na formação, no próximo passo, que é a absorção dessa mão de obra, desse conteúdo, vai ser mais um prédio bonito, vazio e ocioso, né? Então, não é só uma questão de orçamento. Claro que as cidades hoje têm muita dificuldade por conta da própria pandemia, mas eu acredito muito num modelo construído aí com a universidade e não acredito em inovação sem a participação da iniciativa privada. O poder público é quase que um fomentador disso, e é dessa forma que a gente tem trabalhado. Beleza, que bom. Eu acho que aqui só tem muitas parabenizando você pela sua apresentação, a Cleide, a Sidney e tantas outras pessoas aqui. Obrigado, eu sei que você está já atrapalhado de tempo, eu não queria te atrapalhar mais, então eu queria, imagina, desde então, só agradecer mais uma vez e passar para você as suas considerações finais para a gente poder encerrar esse webinar, por favor. Eu quero só agradecer muito a oportunidade, o convite de estar aqui e de poder também revê-lo, mesmo que virtualmente, aqui à distância, e parabenizar você pelo trabalho e por estimular esses debates, né, através da IVPESP, que o país está carente também de debate de ideias, né? A pandemia, às vezes, acabou, de certa forma, fazendo com que os extremos se tornassem ainda mais extremos. E aí o debate empobrece muito. E a gente está carente de ideias, de discussões, ainda que não tenha consenso, ainda que as discordâncias prevaleçam, e é natural de uma democracia, mas que o conteúdo, né, de discussões mais aprofundadas, mais reestruturantes, sejam sempre estimulados. E o trabalho que você faz é um trabalho de muito conteúdo, por isso eu fiquei muito feliz de participar. Estamos aqui em Santo André à disposição. O dia a dia nos consome muito aqui, né? Uma cidade enorme, você sabe, 721 mil habitantes, mas a somatória dessa ação prática, desse dia a dia, com planejamento, né, com uma visão estratégica de longo prazo, tem dado bons frutos aí para a cidade e você contribui muito com isso. Obrigado e obrigado pelo convite. Eu só para te dizer que no nosso grupo a gente tem o reitor da Mauá faz parte, o reitor da FEI, aqui a gente tem um conjunto grande, inclusive o pessoal da UFBC também, e a gente vai aí com calma tentando conseguir fazer com que esse network ele se junte para alguma meta concreta que a prefeitura acha importante, e a gente vai ficar muito feliz de poder ajudar nisso. Como eu te falei, eu nasci em Santo André, eu moro aqui na Avenida Portugal, né, mas há os 68 anos, todos vividos aqui em Santo André, sempre vivendo aqui, apesar de minha vida estar lá na USP, né, onde eu fiquei 40 anos antes de me aposentar, de forma que, então, assim, tenho muita vontade de poder ajudar, de colaborar no que for possível para fazer Santo André ser cada dia maior. Então, obrigado mais uma vez pela sua apresentação e esperamos aí em breve voltar a conversar. Um grande abraço a você e a todos que estão acompanhando aí. Um abraço. Até a próxima. Obrigado, abraço. Obrigado.